Olá, este é o primeiro vídeo do curso de crochê que está rolando lá no grupo do WhatsApp e as videoaulas vão ser todas postadas aqui no canal. E aqui no canal já tem uma playlist, que é a playlist crochê para iniciante. Aí você pode estar indo lá na playlist, né, e ver os vídeos que a gente tem aqui. E no grupo do WhatsApp você vai poder estar acompanhando esse curso de uma forma exclusiva e com as videoaulas. Então esse vídeo é o primeiro vídeo do curso de crochê gratuito que está rolando no grupo do WhatsApp. E aqui eu vou começar mostrando para você que se você quer aprender o crochê, você precisa primeiramente conhecer os pontos básicos para fazer a peça de crochê, que eu vou estar passando aqui neste vídeo para você. E também é muito importante você saber o nome do ponto e o símbolo que ele representa para ficar mais fácil para você tirar as peças do gráfico. Então eu vou mostrar aqui para você o gráfico que eu tenho aqui. Bom, eu tenho essas receitas aqui, gente, ó, todas essas receitas eu ganhei em lojas de aviamentos aqui da minha cidade. Então, quando você vai na loja de aviamento comprar material, sempre tem esses folhetinhos de receita que as empresas de linha de barbante, elas deixam nas lojas que vendem o material. Então, o fabricante deixa essas receitinhas. E todas elas, eu vou mostrar aqui para você, ó. Todas, eu coloquei assim nesse saquinho plástico para proteger melhor, tá? Porque são várias que eu consegui, então eu fui guardando. E tem também essas aqui, ó. Essa daqui é uma receita muito interessante, que é da linha Drima, ó, tá? Então, essa receita aqui é bem antiga, faz muitos anos que eu tenho. Essa aqui eu consegui na Tricolinhas, é uma loja de aviamentos aqui também de Paranavaí. Consegui há muitos anos atrás essa receita aqui, dessa blusa aqui. E é muito interessante, que ela é feita com a linha Drima, tá? E também eu vou estar mostrando essa receita mais pra frente aqui no curso, tá? Então, tem várias receitas aqui que eu vou estar passando para vocês, tá? Todos os gráficos. E eu vou mostrar aqui como você vai tirar o gráfico, tá? Eu vou mostrar também como você tira da peça, mas por hora eu vou estar mostrando como tirar do gráfico. Bom, esse gráfico aqui, a primeira coisa que você precisa saber são as abreviações e os símbolos, tá? Então, ó, como nessa receita aqui, ó, ela tem as abreviações das carreiras aqui e tem a legenda, que são os símbolos dos pontos. Então, quando você vai ver o gráfico, ele tem aqui a bolinha e depois aqui na legenda aqui vai ter a bolinha, que significa correntinha. E tem também, ó, o ponto baixíssimo, né, e o ponto baixo. Então, sempre vem essa legenda aqui mostrando para você os pontos. Aí, esse daqui, ele tá assim, mais cheinho aqui, não dá pra mostrar bem, mas eu tenho outros aqui que dá pra mostrar melhor. E também essa receita, ela vem tudo aqui, ó, com as abreviações, com execução, daí vem a lista de material, tá? Então, todas essas folhinhas aqui, você encontra em lojas de aviamento da sua cidade. E também, ó, eu vou mostrar aqui pra você, ó. Sempre que tiver esse Tzinho aqui, ó, é tipo um T e um risquinho aqui, ele é o ponto alto, tá? Então, ele fica um Tzinho e um risquinho no meio. Por hora, eu vou falar dos pontos básicos. Depois, mais pra frente, eu vou falar dos outros pontos, tá? Porque aqui tem ponto baixo, relevo, mas eu vou estar falando mais pra frente. Agora, eu vou estar falando só da correntinha, o ponto baixíssimo, o ponto baixo e o ponto alto, tá? Que são os pontos básicos do crochê. Então, gente, eu vou mostrar aqui bem de pertinho para você a legenda aqui desse gráfico. Então, sempre vem a receita aqui, ó, tá? Na execução, todos os gráficos vêm. Essa aqui é uma receita da linha Círculo, tá? Então, todos vêm com a receita, tá? Então, ó, todos eles vêm aqui com a legenda. Todos têm a legenda e vem com dicas aqui também. Vou estar postando tudo aqui no canal, tá? Aqui... esse daqui é um tapete retangular, que é um tapete bem bonito, que a gente vai estar passando no final do curso, tá? Essa receita aqui também, ó, ela marca até a cor que você vai usar, que ela é colorida, tem várias cores. Então, todos os gráficos, eles vêm com as receitinhas, tá?
Então, gente, é muito simples trabalhar com o crochê, tirando de gráfico e receitas, tá? Ó, aqui, esse aqui, ele tem a legenda aqui, ó. E depois ele tem aqui dentro do gráfico os símbolos que você vai usar, tá? Então, todos os gráficos, ó, repare bem aqui no meio, ó, tem a bolinha aberta, que significa correntinha. Então, ó, você vai ver aqui, ó, a bolinha aberta significa correntinha. Então, todos os gráficos, eles vêm com os símbolos dentro do desenho que você vai fazer a peça. Então, é muito simples para você estar trabalhando com gráficos. Tem pessoas que falam que não consegue tirar de gráficos, mas é porque não lê essa legenda aqui e não vê, né, o desenho dentro do gráfico aqui. Porque se você vê isso aqui certinho, ó, você vai embora na peça tranquilamente. Só que essa receita aqui, ó, ela não tem o passo a passo, mas aí no gráfico aqui, ó, ela não tem o passo a passo da execução, né, no caso. Mas o gráfico, ele tá bem explicadinho, ó, muito simples de você fazer esse tapete também. Mas eu vou estar passando aqui para vocês os gráficos, tudo certinho para vocês, tá? Ó, esse tapete aqui, ele tem aqui, ó, até sugestão aqui, ó, sugestão círculo, você pode substituir as cores, tá? Então, ele tem sugestão aqui de cores, além da execução, além do material, ele tem a sugestão aqui de cores. Então, vale a pena você tá vendo aí nas lojas, né, de aviamento, se você consegue essas receitas. Mas eu vou estar passando tudo as fotos aqui para vocês, tá? Ó, essa receita aqui, ó, é uma receita também que ela é bem cheia de detalhes, mas ela é muito simples de fazer, ó. Pelo gráfico você faz tranquilamente, tá? Então, ó, eu vou mostrar aqui esse motivo aqui, ó, que tá mais fácil de mostrar. Ó, esse símbolo aqui que vocês estão vendo aqui, ó, que é esse T. Deixa eu ver se a câmera vai focar, ó. Esse T, né, é um T cortado no meio aí, que é o ponto alto, tá? Então, você vê aqui na legenda o símbolo ali, ó, ponto alto. Esse outro ponto alto relevo a gente vai ver bem mais pra frente, tá? Por enquanto, a gente vai ver só os pontos simples, porque esse curso é o curso para quem tá iniciando, tá? Então, nós vamos começar aqui o crochê do zero, mas você precisa saber que existe esses outros pontos e que existe essas possibilidades, tá? E também você tem a possibilidade de comprar revistas, ó, essa revista é uma revista muito antiga que eu tenho, ainda você consegue encontrar nas bancas revistas de crochê, que são muito úteis. As revistas, elas vêm com desenho e vêm com os gráficos, então se você nunca pegou na agulha de crochê, nunca pegou uma revista, ela vem igual aquelas receitinhas que eu mostrei para vocês, vem os gráficos, vem os símbolos, as abreviações, aqui, ó, então vem as abreviações todas aqui, ó. Então, essa daqui é uma palavra aqui, ó, é uma chave aqui de sinais, que quer dizer os símbolos para você fazer, né, a peça. Ó, essas abreviações, você pode encontrar essas abreviações também, porque às vezes, algumas receitas, em vez de colocar a bolinha, eles colocam abreviações também, tá? Então, você pode estar encontrando também essas abreviações em algumas receitas. Então, todas as receitas, elas vão ter os gráficos e vão ter essa legenda, chave de sinal, só vai mudar o nome, mas sempre vai ser a mesma coisa. Então, vai ter o ponto baixíssimo, a correntinha, depois o ponto baixo, que é um sinal de mais, e o ponto alto, que é um T cortado no meio. Então, você precisa gravar isso aqui, ó, que a bolinha fechada é o ponto baixíssimo, que ele vem também com a abreviação PBX. É PBX, tá? O ponto baixíssimo. Depois, a bolinha aberta e a correntinha. O sinal de mais é o ponto baixo, que ele vem com a abreviação PB. O T cortado no meio é o ponto alto. Esse outro T, com 3 cortezinhos ali no meio, ele é o ponto altíssimo, mas isso aí a gente vai fazer mais pra frente, tá? Então, a gente vai falar aqui só sobre os pontos básicos mesmo, tá? Então, eu espero, né, que vocês entendam, e qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, que eu vou estar passando para vocês também, tá?
E agora eu vou mostrar o material. Então, gente, agora vamos falar aqui do material para fazer a peça de crochê. Ó, primeiro, né, você tem que ter agulha para crochê, que aí as agulhas pode ser as agulhas finas e grossas. Então, as agulhas depende do fio que você vai estar usando. Então, tem várias agulhas. Então, são essas aqui, as mais usadas são essas, né, de alumínio, mas existem outros modelos de agulha que aí você pode estar vendo nas casas de aviamento, outros modelos. Eu aqui, para mostrar para vocês, só tenho essas aqui, que são mais usadas para linha, e também tem as mais grossas, que nem essa aqui, que é a mais grossa, também pode usar em barbante fino também. Então, essas aqui são as agulhas de metal que eu mais uso. E tem também essas aqui, ó, que são as agulhas para barbante, que são as agulhas mais grossas. Essas agulhas mais grossas eu uso para barbante e também para lã, porque daí tem a lã também que a gente pode estar usando no crochê. Então, essas mais grossas eu uso para lã e no barbante, tá? E também outra agulha muito importante são essas agulhas sem ponta. Você pode estar usando essas agulhas para costurar o crochê, então é muito usado. Você pode estar usando uma mais grossa, que daí é para peça de barbante, fica mais grosso, e as agulhas mais finas, que são essas agulhas, são agulhas sem ponta para bordado, tá? Então, se você for procurar na loja de aviamento, são agulhas sem ponta para bordado, tá bom? Então, eu uso muito para costurar o crochê. Então, às vezes você precisa dessas agulhas aqui, tá? Outra coisa que você vai precisar é tesoura. A tesoura, você pode estar usando qualquer modelo de tesoura, porque você vai usar a tesoura só para cortar o fio, tá? Então, pode ser qualquer modelo de tesoura. Outra coisa muito importante é a fita métrica. A fita métrica você vai usar para medir o tamanho da peça e o tamanho da correntinha. Então, a fita métrica é muito útil para quem vai fazer o crochê, tá? Então, se você vai começar a fazer o crochê, a fita métrica ela é muito útil no crochê, mas também você pode usar em outras atividades da casa também. É muito útil a fita métrica. E agora, né, vamos falar do fio, que o fio é muito importante também. O fio pode ser a linha, né, que daí eu tenho essa linha aqui. Essa é uma linha Anne. E todas elas têm a indicação da agulha que você vai usar para trabalhar, tá? Então, todas as embalagens, né, de linha, barbante, lã, vem a indicação de fio que você vai usar. Então, a linha, né, que pode ser a linha Anne, linha Cleia, tem várias marcas de linha. E tem a linha mais fina e a linha mais grossa. Para você aprender, eu aconselho você usar essa linha Anne, uma linha assim, mais numa cor só. Pode ser uma cor clara, tá? Uma cor clara é melhor para você ver o ponto. Então, usa sempre a linha Anne para começar, que é um fio que fica entre a maioria dos fios, tá? Ela é mais grossa que a linha Cleia e também mais fina, lógico, que o barbante, que a lã, que daí fica muito prático para você estar aprendendo, tá? E ele vende assim em novelo pequenos. E também tem novelos grandes. E a outro fio é a lã, que você também pode estar trabalhando com a lã no crochê, tá? E a lã, ela pode fazer muitas peças, tá? Várias peças. E como eu falei, ela vem aqui com a indicação, que ela é usada, né, para tricô e para crochê. Então, aqui, ó, no crochê, ela tá indicando a agulha 2,5, tá? Então, aí, como você tá vendo aqui que a agulha 2,5, é agulha 2 ou 2,5. Então, daí, você vai procurar a agulha que você vai usar. Ó, eu tenho aqui a 3,5 e tenho a 4. Então, eu tenho aqui a agulha 4, essas duas aqui é 4, eu tenho duas da mesma. Eu tenho a 4, a 3 e a 3,5. Essas duas aqui são 3,5. Então, eu tenho essas agulhas. Então, eu posso estar usando essa agulha nessa lã. Se você for usar, depende muito do seu ponto também, se você tiver um ponto apertado. Mas eu posso usar essa outra agulha aqui, ó. Então, depende muito das agulhas que você tem, ó. Essa aqui é a 2, é a 1,5, tá? Que é da Tulip. Mas aí depende muito da agulha.
E quando você vai usar, uma coisa, se você não tem a embalagem, você precisa descobrir o fio que você vai usar. Você sempre faz isso, ó, coloca o fio aqui, ó. O fio, ele tem que encaixar nessa pontinha aqui do crochê, ó. Então, você tem que encaixar aqui. Se ela não encaixar, não dá pra usar, tá? Então, você sempre faz essa experimentação aqui, ó, pra ver se vai ficar bom. Ó, aqui, essa agulha, ela pegou, mas ela fica meio que pegando aqui, ó. Então, eu posso tá usando essa agulha pra tá fazendo esse trabalho com essa linha. Então, depende muito da agulha, porque às vezes na embalagem eles indicam uma agulha e você não tem essa agulha, aí você tem que estar substituindo a agulha. Para substituir, como eu falei, você faz isso. Você vai pegar a agulha e vai experimentar o fio. Aí você experimenta, né, o ponto para você ver se vai ficar bom. Sempre eu faço isso, eu experimento, faço umas correntinhas com a agulha para ver, ó, essa aqui já não ficou bem. Ela já pegou ali o ponto, então ela tá muito grossa para essa agulha, para essa linha. Ó, daí vai ficar o ponto assim. Então você experimenta. E também, se a receita que você vai fazer tá pedindo a agulha, se não for a mesma agulha, o ponto vai ficar ou maior ou menor, dependendo da agulha que você vai tá usando. Então, essa é uma alternativa para você tá substituindo a agulha. Você pode pegar uma outra, essa daqui é a mais grossa que eu tenho, dessa daqui. Então, no caso, eu não tenho agulha de crochê 2,5, tá? Então, se você não tem a agulha, você pode estar substituindo, mas vai ficar diferente a peça, tá? Independente do fio que você vai estar usando. E o indicado é a 2,5, tá? Então, se acontecer isso com você, você já sabe que você pode estar substituindo a agulha, mas aí você tem que testar o ponto para ver. Ó, outro fio muito usado é esse aqui, ó, que é uma lã fina, que você usa muito para fazer sapatinho de bebê, roupinha de bebê, você usa essa linha aqui. Então, essa linha, ela é bem fininha, ó, uma linha bem fininha, e também ela é indicada que ela tem aqui a indicação do fio que você vai estar usando para trabalhar. Ó, ela tem a indicação aqui, ó. Essa daqui, que ela é bem fininha, ela vai estar usando a agulha de crochê 2, tá? Então, é uma agulha de crochê que eu não tenho aqui também, mas eu uso essa agulha aqui para fazer as peças com essa linha, tá? Mas assim, fica um pouquinho diferente, mas aí você tem que estar apertando um ponto para poder ficar, né, do jeito que a receita tá pedindo. Então, você sempre substitui as agulhas, porque se você não tem todas as agulhas, você vai substituir. Essa aqui eu posso até estar usando uma agulha mais fina, ó. Essa daqui ela vai ficar assim, ó. Aí fica o ponto meio aberto. Então, eu tenho outras agulhas aqui que eu posso estar substituindo. Tem essa outra aqui, ó. Que essa daqui é a 1,5, que é um pouquinho... É a mesma dessa daqui, deixa eu ver. Essa aqui é 1,5, é a mesma dessa. Então, eu vou pegar uma menor aqui, ó. Deixa eu achar aqui uma agulha menor. Essa aqui é 1,5 também. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma menor. Eu também tô defasada de agulha, gente. Eu preciso comprar agulha pra mim. Porque a gente precisa ter essas agulhas. Se você vai trabalhar, você tem que ter as agulhas. É que eu também ando perdendo agulha. Ó, essa mais fina aqui, ó. Ó, o ponto vai ficar mais apertado. Com a agulha mais fina vai ficar mais apertado. Ó, dá pra fazer, mas ele vai ficar mais apertado. Então, se eu trocar a agulha, colocar essa agulha mais grossa aqui, por exemplo, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, vai ficar mais largo o ponto, ó. Aí fica bem mais largo, então depende da agulha que você vai usar, o ponto vai ficar mais largo, ó. Então, ali tá pedindo a agulha ideal pro ponto ficar certinho, senão, se você usar a agulha diferente, vai ficar mais largo ou mais apertado, tá? E eu vou estar mostrando aqui também mais detalhado esse ponto, tá? Também, gente, eu vou mostrar pra vocês que pode acontecer como essa lã aqui, ó. Essa lã é uma lã também que você pode estar utilizando no crochê, mas ela só tem a indicação para agulha de tricô. Mas você pode estar usando na agulha de crochê. E ela tem a mesma espessura dessa, é um pouquinho mais grossa que essa aqui. Então, essa aqui, que é um pouquinho mais grossa que essa, você pode estar usando essa agulha 1,5, por exemplo, aqui, ó. Essa aqui, ó, 1,50. Então, essa 1,50 você pode estar usando nessa linha aqui.
Então sempre você faz isso, você experimenta, né? Faz uma amostrinha para você ver se a agulha vai dar certo no ponto que você quer. E você vai testando para ver qual que vai dar melhor, porque às vezes pode acontecer igual essa aqui, que ela não tem a indicação para você usar a agulha de crochê. Aí você tem que ver qual agulha você vai usar. Mas aí faz o que eu tô falando para você. Você vai testar e daí você já vai ver a agulha certa para estar usando. E agora vamos falar do barbante. Que o barbante também é um fio muito importante para utilizar no crochê. Mais usado para fazer tapete, mas pode fazer outras peças também, tá? Ó, eu tenho esse aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que ele tá aqui, ó, crochê e tricô, tá? Então, no crochê, ela é usada 3,5. E daí a 3,5 eu tenho aqui a agulha 3,5. Então, por isso que eu tenho a agulha 3,5, que eu faço muito barbante. Então, eu tenho essa 3,5 aqui, que é a mais usada para esse tipo de barbante. Então, a 3,5 eu tenho de duas marcas. Essa aqui é uma marca e essa aqui é outra marca. Então, eu tenho essas duas marcas, as duas são 3,5, tá? Então, as duas são mesma coisa, só que é marca diferente, tá? Então, dependendo da marca, é a cor também da agulha. Então, essas daqui são as 3,5 que eu tenho, que eu uso muito para esse tipo de barbante. Daí tá marcado aqui. E também pode acontecer de você perder a embalagem e você não saber qual é o barbante que você tem. Para você saber a numeração do barbante que você tem, porque esse aqui é o 6, né? Porque daí o barbante, ele tem os fios aqui, ó. E aí você sempre abre esse fio aqui, esse barbante aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou abrir aqui o fio dele. Deixa eu dar uma pausa aqui para abrir os fios para te mostrar. Então, gente, para você saber a numeração do fio, você vai abrir o fio aqui, ó. Aí você vai saber a numeração do fio, tá? Então, aqui você tem 6 fios torcidos, que é o barbante número 6. Se aqui tivesse 4 fios, seria o barbante 4, tá? Então, você vai contar esse fio para você saber a numeração do seu barbante. E aí, para você saber a agulha que você vai usar, aí você vai também experimentar o ponto. Mas, normalmente, barbante 6 é agulha 3,5, tá? Mas aí, você pode não ter agulha 3,5 e você vai poder usar uma agulha que você tem, mas aí você vai testar o ponto e você vai ou apertar o ponto para dar, né, a espessura certa ou enlarguecer o ponto. Depende muito também de você estar usando a agulha certa. Então, às vezes as pessoas falam para mim, mas tem que ter todas as agulhas para fazer o crochê? Então, o que eu indico é isso. Você pode ter algumas agulhas, você compra as agulhas mais usadas e depois você vai adaptando conforme a receita que você vai fazer. Então, você vai adaptando. E outra, você tem que estudar muito. Não pense que você vai fazer crochê e você não vai precisar estudar. Precisa estudar, estudar muito. Você precisa estudar para fazer a peça, você precisa estudar para você saber que fio que você vai trabalhar, a agulha que você vai trabalhar. Uma outra forma de você estar sabendo o fio e a agulha para você trabalhar é você pesquisar no Google, na internet. Então, você digita lá espessura de fio e você já vai saber a espessura do seu fio. Ou agulha também, você pode colocar a agulha indicada para tal fio e você vai achar a agulha que você vai usar para trabalhar. Então, você está constantemente estudando para fazer os trabalhos de crochê. Então, é isso que eu queria mostrar aqui para vocês, tá? E você precisa estar também sabendo outras coisas também que vêm nos rótulos. Alguns rótulos, eles vêm com o TEX, que o TEX é uma abreviação que tem nos barbantes, que isso aí depois eu vou entrar mais detalhado, não vou falar sobre isso agora, que depois eu vou estar falando, tá? Que o TEX é o peso de 1000 metros do fio, mas eu vou aprofundar isso aí mais pra frente, não vou falar nada agora, porque é uma coisa que precisa aprofundar. E também você tem que saber referente ao o rótulo, que é o lote, tá? Então, isso aqui você precisa saber, porque esse lote aqui é o que vai te dar a garantia que você vai conseguir a mesma cor. Então, se você comprou o barbante e não deu para fazer a peça,
aí você tem que procurar o mesmo lote para você conseguir fazer a mesma peça e ficar uniforme, porque senão você pode encontrar um lote que o tingimento seja diferente e a peça vai ficar diferente. Então, quando for fazer uma receita, procure comprar todo o material para não acontecer de você perder o lote e você não conseguir achar a mesma peça, o mesmo lote para fazer a peça, senão a sua peça vai ficar com a cor diferente. Então, isso é o ideal para você fazer a peça, é saber o lote também para você procurar depois a peça para você continuar. Aqui, gente, nesse vídeo, eu vou também começar aqui a correntinha com essa linha Anne. E a linha Anne, você pode usar a agulha 1,75, tá? Ou também a agulha 1,50, mas eu uso muito a 1,75 para fazer daí os trabalhos com a linha Anne, tá? Eu uso sempre a 1,75, mas a 1,50 também dá para você trabalhar, mas fica um ponto mais largo. E a 1,75 fica o ponto mais certo. Como eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou estar usando essa 1,50 porque vai ficar melhor para mostrar para vocês aqui esse ponto. Ó, então, se você vai começar o crochê, o que você precisa é estar sabendo como fazer a correntinha. Então, eu vou mostrar aqui para você como fazer a correntinha, tá? Então, gente, para começar qualquer trabalho de crochê, você precisa começar com a correntinha. Eu faço de uma forma diferente, já me falaram que eu faço crochê de uma forma diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tem alguns vídeos aí, eu andei vendo que é diferente, mas eu costumo fazer assim, ó. Eu coloco o fio aqui, ó, essa ponta para lá, eu venho com a agulha, eu faço esse movimento aqui, ó. Daí eu faço um L, ó, faço um L dentro da agulha. Aí eu vou lá na frente e pego e puxo o fio dentro desse L que eu fiz. Aí ficou aqui. Aí eu puxo, né, pra apertar. Depois eu vou só passar outro L por dentro desse L. Aí eu venho e faço esse movimento. Então, essa é a minha forma de fazer crochê. Eu aprendi assim, como eu já falei aí no meu canal, eu aprendi a fazer crochê com 10 anos de idade, que a minha mãe me colocou para fazer um curso com a vizinha que a gente tinha. Então, eu aprendi a fazer assim o crochê. E é assim que eu consigo fazer o crochê. Então, você precisa descobrir a forma melhor para você fazer o crochê. Essa é a minha forma de fazer o crochê, tá? Então, você precisa descobrir o seu jeitinho. Então, eu vou desmanchar aqui e vou mostrar novamente a minha maneira de fazer a correntinha, tá? Ó, eu ponho aqui, ó, nesse dedo aqui, deixo o fio pra lá, segura aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, coloco a agulha aqui e faço esse movimento, ó. Viro, seguro aqui, fiz um L dentro da agulha, ó. Ó, fiz um L. Aí eu venho e passo o fio aqui dentro, ó. Então, ficou um L e eu vou fazendo isso aqui. Então, essa é a minha maneira de trabalhar, tá, gente? Então, eu trabalho o crochê só dessa maneira. Foi a maneira que eu aprendi. E eu vou, no próximo vídeo, eu vou estar mostrando mais sobre essa correntinha e vou mostrar os pontos básicos do crochê. Que daí eu vou mostrar como fazer o ponto correntinha, o ponto alto, o ponto baixíssimo. Os pontos básicos do crochê eu vou mostrar no próximo vídeo, tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo para você aprender os pontos básicos do crochê. Então, um super beijo, tá? E até o próximo vídeo. Deus abençoe.